reportagem da série Orgulho de Ser Campograndense, Ciro de Oliveira entrevista Humberto Espíndola, que completou 80 anos. Eu, desde pequeno, assim, eu gostava de desenhar, eu ia aguar o quintal para varrer, para minha avó, e tinha um muro, que eu já contei essa história várias vezes, mas eu desenhava com a mangueira d'água nesse muro. E aí começaram a reparar o meu talento para o desenho. Então já tinha uma coisa assim que já desde a minha infância já tinha aquela coisa para ser artista, mas ninguém falava assim, ele vai estudar belas artes, falava, esse menino vai ser engenheiro, arquiteto, sempre viam pelo lado profissional mais garantido, né? Porque ser artista era uma coisa difícil. É aqui que ficam todas as obras que pertencem ao nosso acervo. Nesse lugar onde a gente está são as obras em 2D. Numa outra sala nós temos uma reserva para as obras em 3D. Então aqui a gente tem os nossos bebês aí, os nossos filhinhos. As obras do Humberto estão aqui conosco. A fase das rosas é engraçado, porque naquela bovinocultura feroz, vamos dizer assim, que era assim, crítica, né, à política, à ditadura, aos generais, aos ditadores, né, que foi o início dessa bovinocultura, o boi aparece como um personagem. E naquela época as pessoas ainda não tomaram um susto, porque aqui tinha uma visão de arte completamente acadêmica. Então eu fui um artista que revolucionei na imagem e as pessoas não consumiam o meu trabalho aqui. Eu precisava, às vezes, vender, como todo artista, porque... Né? Então as pessoas falavam assim, mas por que você não pinta cavalo, que é uma coisa bonita, que a gente pode pôr na parede? Porque boi, né? Boi, que coisa, boi é um bicho feio. Sempre você vai ver essa figura do boi, especialmente nessa série, que é a série chamada Divisão de Mato Grosso do Sul. A gente tem aqui, são 10 exemplares, né? E aí, dentro dessa série, ele foi trabalhando todas as questões ligadas à política, ao próprio Estado, né? Ao Estado Uno e ao Estado que estava se criando. Então, todas essas nuances aí da religião. Essa é a favorita das crianças, assim. Essa é o sopro. Na verdade, da série é a mais conhecida, ela foi a mais publicada em folders, em livros, a mais comentada, a mais estudada, e ela traz esse sopro do progresso, fazendo essa divisão ali no Estado Uno. O Humberto, acho que ele retrata bem, né, o sul-mato-grossense, né? Ele vem de uma família, que é a família Espíndola, uma família musical. Ele é um dos 7 irmãos que eu conheço muito bem, já fiz algum trabalho com algum deles, como o Gerry, como o Geraldo Espíndola. E o Humberto, assim, retrata a alma sul-mato-grossense, né? Essa cultura forte que é a música sul-mato-grossense, porque todos esses 7 irmãos, eles se expressam a música, a arte de uma forma bem singular, sabe? Que é uma coisa assim única, que quando a gente lembra da família Espíndola, a gente lembra Mato Grosso do Sul, lembra do boi, lembra de música, lembra de arte em geral. Então, assim, com certeza, o Humberto é nosso ícone. Humberto Espíndola homenageou e espalhou obras pela cidade e uma delas é o monumento Cabeça de Boi, em um dos pontos de muito movimento da cidade. Para mim, ele representa, primeiramente, a mão de Humberto Espíndola, sua mão artística presente dentro de Campo Grande, que eu acho que é uma homenagem mais que merecida e um reconhecimento da cidade a ele. E as homenagens e sua trajetória foram as mais diversas, como a do espetáculo de dança Minhas Pinceladas Dançam. Foi através de uma conversa com o Humberto, há muitos anos atrás, acho que foi começo dos anos 2000, que eu estava conversando com ele sobre dança, sobre pintura,
E ele falou que quando ele está pintando, ele é tomado por alguma coisa, ele põe uma música, ele começa a dançar, ele começa a pintar, ele começa a pincelar, e ele falou, minhas pinceladas dançam. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu tinha como uma meta, assim, falar, eu vou fazer alguma coisa com essa frase, vou fazer um espetáculo com essa frase. E aí só em 2020 que eu consegui e estreamos em 2022. Então eu acho muito legal usar essa coisa da dança que é urbana, né, para falar de um artista que fala de coisas assim rurais, né, que fala de boi, que fala da bovinocultura, e eu acho que isso tem tudo a ver. Eu acho que tem tudo a ver com a essência do Humberto, sabe? De falar de coisas que ele fala da terra, tudo, mas usando uma forma moderna, uma forma contemporânea. Você continua produzindo obras? Continuo pintando. Esse quadro aí, por exemplo, né, que eu pintei uma série de músicos. A Lenilde é uma grande amiga e tem um talento formidável, é uma das que eu admiro. A minha história com o Humberto começa na adolescência, né, final da adolescência, quando eu conheci Geraldo, Tetê e Alzira nos primeiros festivais de música que a Glorinha Sarrosa organizava no Clube Surian, né? Humberto, ele sempre foi para nós um mentor, né? Um guia do caminho artístico. Ele sempre incentivou, né? Nos orientou, né? Sempre motivando a gente para encarar esse caminho da arte, né? Com assim, a maior seriedade possível, a maior entrega possível. Descentralizador da arte brasileira, tirou a arte brasileira desse eixo Rio-São Paulo, trouxe para dentro do Brasil. A pintura de Humberto é uma pintura muito avançada, passou por mais diversas experimentações, né? É armorial, né? Mexe com o couro, as marcas dos fazendeiros, as marcas gravadas, pirogravadas. Fez instalações, né? Com chifres, a Bienal de Veneza, a Bienal de São Paulo. Muito diversificado, muito autêntico, muito contemporâneo. Quando eu conheci Humberto foi em 1965, foi no Rádio Clube, numa festinha, eu e minhas amigas, e ele me olhava, ele só usava um terno marrom que ele tinha, só esse terno. E nós apelidamos ele de terno marrom. Até que um dia o terno marrom criou coragem e me tirou para dançar. Nunca mais nos separamos. Eu participei de 6 bienais internacionais, né? Inclusive de Veneza, que foi a bienal principal. Todos os críticos de arte brasileiros escreveram sobre o meu trabalho. Humberto Spíndola, ele não é do Mato Grosso, ele não é do Mato Grosso do Sul, ele não é do Brasil. Humberto Spíndola é do mundo, porque a cabeça que ele tem, a forma como ele delicadamente consegue ser incisivo nas suas colocações, para as reflexões que ele nos faz, fazem com que ele seja atemporal e que ele não tenha um lugar, ele tem todos os lugares. Eu sempre sonhei com essa cidade, uma cidade grande, né? Eu me lembro assim que queria que Campo Grande tivesse prédios, eu sonhava assim ver a cidade. Nunca imaginei que eu fosse estar vivo para ver Campo Grande desse tamanho, né? Essa coisa do artista ficar na terra foi isso também uma proposta ideológica minha. Campo Grande, eu te amo demais, sabe? Você é a minha cidade querida, onde eu nasci, sei lá por que nasci aqui, e aqui eu quero morrer. E eu te amo, Campo Grande.